Boa tarde, irmãos, graça e paz do Senhor a todos, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 1. Com esse texto nós iremos iniciar uma série de mensagens que serão ministradas nessas próximas 6 semanas, particularmente até o domingo anterior ao Carnaval, quando nós estaremos de volta com a Escola Bíblica Dominical em classes, e consequentemente iremos trazer uma nova série de mensagens. Essas mensagens que começamos hoje, nos cultos de celebração das 17 e 19 horas, têm como tema geral providência e propósito. Deus jamais encontra alguém por acaso. Providência e propósito. Deus jamais encontra alguém por acaso. Vamos ler juntos a palavra de Deus e a partir daí ministrá-la de acordo com aquilo que o Senhor puser no nosso coração. Diz assim, João capítulo 4, verso 1 ao verso 18. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Como, pois, tens a água viva? Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido, e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante e vamos orar juntos ao Senhor, pedindo que Ele ilumine o nosso pensamento, a nossa mente, e possa nos fazer crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Oremos juntos. Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome por este momento em que a Tua palavra acabou de ser lida, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é a Tua palavra, e queremos ouvi-la, Pai, não porque um homem aqui à frente haverá de fazer comentários sobre ela. Nós queremos ouvir o Senhor falando conosco. Portanto, todos nós dependemos de Ti para compreender
aquilo que a Tua palavra nos diz nessa noite. E pedimos a Ti que a nossa mente se abra, o nosso coração seja dilatado pela iluminação do Teu Espírito Santo, de modo a acolher essa palavra que o Senhor já reservou para nós neste momento, e que ela fale e sejamos por ela abençoados, transformados, para a glória do Teu santo nome, Pai. Oramos assim, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém. No verso 3 desse texto diz: e era-lhe necessário passar pela província de Samaria. Um pouco de geografia talvez nos ajude a entender que geograficamente sim era necessário. A Galileia fica ao norte de Israel, digamos como se fosse o Rio Grande do Norte, enquanto que a Judeia fica ao sul da região de Israel, como se fosse Pernambuco. Assim como é virtualmente impossível e necessário, no entanto, que aconteça, de que alguém que saia do Rio Grande do Norte passe pelo nosso estado para chegar a Pernambuco, assim era entre a Galileia e a Judeia. Os judeus, que como nós aprendemos do texto, não se davam bem com os samaritanos, por serem eles judeus misturados, que tinham em determinado tempo da história, inclusive construído um templo nessa região de Sicar, e que acabava sendo algo contrário à palavra de Deus, que tinha estabelecido em Jerusalém o templo, construído inicialmente por Salomão e depois refeito por Herodes o Grande. Habitavam nessa região, de modo que um judeu como Jesus e os seus discípulos, para sair da Galileia e entrar na Judeia, tinha por necessidade passar por Samaria. Alguns mais rígidos, mais intolerantes, que não gostavam nem sequer de interagir com os samaritanos e entendiam que isso era descumprimento da lei do Senhor, na compreensão deles, chegavam a rodear pela região da Cisjordânia, onde hoje é a Jordânia, atravessando o Rio Jordão 2 vezes, uma para sair da Galileia e outra para reentrar em Israel pela Judeia, simplesmente para que não houvesse a mínima possibilidade de um judeu se encontrar com um samaritano. Quando o texto, então, no verso 3, diz que era necessário que Jesus, saindo da Galileia, indo para a Judeia, ou o contrário, teria que atravessar a província de Samaria, ele não está falando apenas de uma necessidade geográfica. Ele está falando de um propósito, que a própria narrativa explica melhor nos versos seguintes, quando aquilo que parecia ser um encontro fortuito ao meio-dia, junto de uma fonte, acaba se revelando um propósito de Deus para encontrar uma mulher perdida. Naquele momento, a providência e o propósito de Deus caminham absolutamente juntos, para atender a uma necessidade que aquela mulher tinha, e que não parecia a ela ser a real necessidade que ela possuía. Ela queria água. Ao meio-dia, as mulheres como ela, que muitas vezes tinham uma vida que comunitariamente não era aceita, observa-se que ela era uma mulher que já vinha de vários relacionamentos, chegava-se ao poço, porque sendo aquela hora tão quente e inóspita, não era a hora que normalmente as pessoas da população normal da cidade de Sicar procuravam o poço. Aquela mulher chega diante daquele poço para buscar água, o líquido precioso, necessário, numa região extremamente seca, que precisava ser continuamente buscado naquele poço que havia sido perfurado por Jacó, o filho de Isaac, neto de Abraão, e que desde então era a fonte de água que toda aquela região usava. Aquela mulher chega naquele lugar, aparentemente com uma necessidade, que era de ter água, a mais básica de todas, que poderia representar a sobrevivência dela e talvez de sua família. Mas naquela providência divina, que faz Deus governar todas as coisas, aquilo que era necessidade daquela mulher, acabou se revelando apenas um pretexto
para que o propósito de Deus se realizasse na sua vida. Quando nós olhamos o que a confissão belga, uma das nossas confissões de fé, diz sobre a providência, nós entendemos bem o que significa este agir de Deus nos bastidores da história. Diz no artigo 13: cremos que o bom Deus, depois de ter criado todas as coisas, não as abandonou, nem as entregou ao acaso ou à sorte, mas as dirige e governa, conforme sua santa vontade, de tal maneira que neste mundo nada acontece sem sua determinação. No Catecismo de Heidelberg, quando se fala sobre a providência, na pergunta 10, ou melhor, na pergunta 27, e pergunta-se o que é a providência de Deus, a resposta é a força toda-poderosa e presente, pela qual Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Desta forma, ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, e todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. R.C. Sproul, recentemente falecido, escreveu um livro chamado A Mão Invisível, dando uma ideia de que nos bastidores da história de cada um de nós, da minha, da sua e desta mulher samaritana, a mão invisível de Deus, nem sempre percebida claramente nos acontecimentos e nos fatos, dirige toda a nossa vida, de modo que nada nos acontece por acaso. E ainda que tenhamos uma percepção passageira e superficial, que algo coincidiu para acontecer de determinada forma, de modo algum Deus usa da sorte ou do acaso para agir na nossa vida. Não seria diferente, portanto, nesse texto. A Bíblia diz que era necessário para Jesus atravessar algo que, como judeu, talvez ele pudesse evitar. E essa necessidade, mais do que geográfica, era uma necessidade dentro de um propósito maior de Deus, de encontrar com aquela mulher. Sim, porque ninguém é encontrado por Deus por acaso. Se você recordar da sua própria vida, do seu próprio testemunho, da sua própria história, a essa altura, a depender do tempo que isso aconteceu, voltando atrás à sua memória, você vai certamente dizer assim: não foi por coincidência, não foi por acaso, estava escrito, estava determinado. Agora eu entendo, porque eu estava ali naquele momento e aquela outra pessoa veio e compartilhou comigo o Evangelho. Agora eu entendo, porque eu estava naquele lugar e ouvi aquela palavra. Agora eu entendo, porque eu passei por determinada luta e provação que preparou e quebrou o meu coração para receber a divina semente. E sim, agora eu entendo. Nesse texto nós encontramos, portanto, muito pouco, ou para melhor dizer, nada, de sorte ou de acaso. Faz parte de um dos testemunhos que o evangelista João vai costurando, inspirado por Deus. O primeiro deles é o próprio testemunho que foi mencionado hoje pela manhã de Nicodemos, quando ele procura no capítulo anterior a esse, Jesus na madrugada, e mesmo sendo um homem religioso, provavelmente do Sinédrio, diz assim: Senhor, me diga o que é que eu tenho que fazer para ter a vida eterna. Em outras palavras, era a sua pergunta. E Jesus fala do novo nascimento para ele. A segunda ocasião, o segundo acontecimento é esse, quando a mulher samaritana é encontrada por Jesus. E assim João vai costurando testemunhos e mais testemunhos em que encontros acontecem, verdades são reveladas e propósitos de Deus acontecem. Tudo isso para declarar que Jesus é Deus. No final do Evangelho de João, ele diz que todas essas coisas foram mencionadas e registradas nesse livro, não porque elas exaurem tudo o que Jesus fez, mas porque todas elas servem para um propósito, para que todos reconheçam que Ele é Deus. Este é o propósito do Evangelho de João.
De modo que quando olhamos esse texto, nós temos que separar de maneira muito clara qual era a necessidade aparente da mulher, qual era a necessidade real da mulher, qual foi a providência que Deus deu para esta necessidade real e qual era o propósito último daquele encontro. Qual era a necessidade aparente? Água. Como qualquer outra pessoa, precisava do básico para viver. Sentia-se obviamente excluída, talvez pela sua situação conjugal, e por isso buscava ali ao meio-dia aquela água. Ela queria apenas água. Aparentemente era só isso. Mas ao encontrar com Jesus, veja que ela começa a perceber, e isto é a ação do Espírito Santo, usando palavras de Jesus, que por trás daquela necessidade aparente havia uma necessidade real, muito mais profunda. É quando Jesus fala da água viva e demonstra que aquela água, que é a necessidade aparente da mulher, não a satisfaria completamente. Veja que Jesus disse assim: quem beber desta água, verso 13, tornará a ter sede. Isso aí ele estava falando da necessidade aparente. Você pensa que ao beber desta água, os seus problemas serão resolvidos, mas aparentemente serão resolvidos, porque amanhã você voltará a esse poço, e depois de amanhã também, e todos os dias da sua vida. É uma necessidade contínua, não é a necessidade real, que pode resolver de uma vez por todas a sua vida. Ele apresenta, portanto, qual é a necessidade real daquela mulher. Quando no verso 14 ele diz: aquele porém, referindo-se àquela mulher, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, nele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Veja o contraste que Jesus faz entre tornará a ter sede e nunca mais terá sede. Veja o contraste que Jesus faz entre aquilo que ele diz que poderá suprir para sempre, nunca mais terá sede, daquela água que ela continuamente precisará buscar. Veja o contraste daquilo que acontece e precisaria acontecer todos os dias para aquilo que ele promete que precisa e pode acontecer uma vez só e será para a vida eterna. Veja o contraste entre aquela água parada do poço, que era a única que eles possuíam, por melhor que fosse a qualidade, com aquilo que Jesus promete que é uma fonte a jorrar. Uma água límpida, cristalina e renovada continuamente. Jesus estava falando, portanto, de que a necessidade aparente daquela mulher era muito mais profunda, e o suprimento que Deus faria para ela não era da necessidade aparente e imediata, mas na necessidade mais profunda. Que necessidade era essa? A água é frequentemente, e a sede também, associadas metaforicamente a algo mais profundo do que a necessidade do corpo. Quando uma música dizia: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A pergunta que se fazia naquela música não era fome de comida, nem sede de bebida, mas de ideais, de anseios, de desejos profundos, de afetos, de propósitos maiores, de objetivos mais profundos e verdadeiros. De modo que quando alguém diz assim: eu estou com sede de viver, ou eu estou com vontade muita disso, a ponto de comer isto, ele está falando muito mais do que de uma necessidade imediata que o corpo urge para que possamos suprir. Ele está falando de algo que vem da alma. Essa sede que essa mulher tinha decorria do fato de que em toda a sua jornada, como a gente vai descobrindo depois, ela vivia o grande dilema de ser alguém que tinha noção clara da existência do Criador e de um propósito maior que esse Criador tinha para com ela, e a vida que ela realmente vivia. Veja que ela tem um dilema muito claro quando nos versículos seguintes Jesus contrasta a questão do lugar onde ela estava e de que o povo dela adorava naquele lugar ao invés de adorar em Jerusalém,
E ela então vai revelando que tinha noção clara de que ela fazia parte de um povo que tinha sido chamado por Deus, de um povo que era amado, criado por Deus, o povo da aliança, que ela sabia que deveria adorar esse Deus, que ela tinha esperança de que um dia Deus enviaria o próprio Messias para resgatar este povo. No entanto, a vida real dela era completamente oposta a essa constatação teológica, a essa convicção teológica. Ela cria em algo que era profundamente estruturante e importante para ela, mas ela vivia numa dissonância cognitiva, não combinava o que ela vivia com o que ela cria. A semelhança de muitos que têm noção da criação, de que são feitos à imagem e semelhança de Deus, que buscam na religiosidade, seja ela qual for, aquela mulher também vivia a discrepância entre o que cria e o que vivia. E Jesus vai ao fundo do coração daquela mulher, muito mais do que ao fundo do poço de Jacó, para arrancar a autoilusão que ela vivia, de que poderia viver de maneira discrepante, diferente daquilo que cria, que ela podia preservar a noção religiosa dela, diferente daquilo que ela vivia no dia a dia. Jesus confronta aquela mulher, não por sadismo, mas por amor, para trazer aquela mulher à verdade, dizendo assim: ok, já que você me pede desta água, vai e chama o teu marido. E aí ele começa a desfiar o novelo que envolvia aquela mulher numa série de auto-enganos que fazia com que a vida religiosa dela não tivesse nenhum desdobramento com a vida real dela. Jesus começa a mostrar para ela, em outras palavras, irmãos, que muito mais do que sede de água, aquela mulher precisava reconhecer que ela precisava de sede e suprir a sua sede de vida, vida verdadeira, de vida real, de vida que estrutura alguém naquilo que ela crê, mas também naquilo que ela vive. Uma vida integral, inteira, diante de Deus. Por isso que ele vai nos versículos seguintes, ao mesmo tempo que vai confrontando aquela mulher, vai apresentando algo mais profundo. Ele já havia apresentado a água viva em contraste com a água parada do poço. A água que uma vez bebida supriria completamente a sua necessidade, em contraste com aquela água que precisava ser bebida todo o tempo. E agora ele começa a contrastar a visão religiosa dela nos versos seguintes, quando ela apresenta diante de Deus o recurso, o argumento teológico de que ela estava certa, porque estava adorando no lugar onde deveria ser adorado, e ele como judeu e os judeus com ele não deveriam adorar. E Jesus então ultrapassa essa discussão e vai ao âmago da questão, ao dizer no versículo 23 em diante: vem a hora, minha filha, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura, que o Pai busca para seus adoradores, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como uma conversa sobre água na beira de um poço se torna uma conversa sobre adoração espiritual e verdadeira. Essa mudança completa de foco da conversa acontece, queridos, porque na providência de Deus sempre há um propósito maior. E Deus jamais encontra alguém por acaso. Muitas vezes ele parte da necessidade imediata da pessoa, seja água, comida, afeto, relacionamento ou o que for, seja algo material ou emocional. Mas ele nunca haverá de se deter em suprir necessidades mínimas que amanhã precisarão ser supridas de novo e de novo e de novo.
Ele sempre tirará dessas necessidades aparentes e imediatas e superficiais, por mais básicas que sejam diante da eternidade, e trará essa pessoa para refletir sobre o que é realmente, do que ela tem fome, do que ela tem sede. Aquela mulher tinha sede e fome de propósito, de vida verdadeira com Deus, de que a sua vida pessoal refletisse a concepção correta daquilo que ela cria. Aquela mulher tinha necessidade de encontrar-se verdadeiramente com Deus, de submeter-se inteiramente ao propósito de Deus, de tornar o seu corpo não uma passarela para desfile de homens e homens e homens, mas um templo do seu espírito, de modo que no templo de Jerusalém, ou na beira do poço de Jacó, ou em qualquer outro lugar, quer com palavras, com atitudes, comendo ou bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, a sua vida por inteira seja para a glória de Deus, fosse para a glória de Deus. E é justamente este o propósito de Jesus. Aquela mulher tirada da superficialidade de uma sede para a profundidade de um sentido. Ela é retirada daquilo que os seus olhos podiam ver para perceber aquilo que o seu coração pulsava e precisava ser abastecido. E é nessa hora que Jesus revela qual é o propósito da vida daquela mulher. O final desse texto é muito curioso, porque no versículo de número 39, na verdade um pouquinho antes, quando os discípulos voltam para se encontrar com Jesus, se você puder acompanhar a leitura em João 4, a partir do verso 27, quando a conversa já tinha andado bastante e englobado tudo isso que eu acabei de expor, diz o texto que nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiravam de que Jesus estivesse conversando com aquela mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? E aí, no versículo 28 diz: quanto à mulher, deixou o seu cântaro. E é muito significativa essa expressão. O cântaro era o lugar, o objeto, o recipiente que ela tinha trazido vazio para ser cheio. Mas agora, depois da conversa de Jesus, ela continua com o cântaro vazio, talvez. E ali estava, deixado, a segundo plano, sem tanta importância. Ela deixa o cântaro e volta à cidade, e aí diz àqueles homens, talvez alguns dos quais inclusive já tinham compartilhado com ela a cama, talvez fossem um daqueles 5 maridos que ela já tinha tido, e aí diz àqueles homens: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. E veja a indagação que naturalmente ela faz: será este porventura o Messias? Será este porventura o Cristo? E aí, olha o propósito de Deus. Verso 30: saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aquela mulher que era pária na sociedade, que buscava água ao meio-dia porque não podia conviver com as demais pessoas, agora se tornara alguém que volta para a cidade para testemunhar do evangelho e do encontro com Jesus, e os homens a seguem de volta para o poço. E aí no versículo 39 diz o texto: muitos samaritanos daquela cidade creram nele Jesus. Mas olha a expressão: em virtude do testemunho daquela mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. E vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E aqueles que não poderiam conviver, passaram a conviver, porque ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E agora o processo se completa, porque é dito no verso 42: e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Qual era o propósito daquele encontro? A necessidade ficou muito claro, ela precisava de água.
Jesus vai mais profundo e mostra qual era a necessidade maior. Era que ela tivesse sentido para a vida, e aquilo que ela acreditava, que ela tinha recebido por herança teológica, religiosa, da sua cultura, do seu povo, se transformasse em vida real, e a sua vida fosse transformada. Mas ao final de tudo, qual era o propósito? O propósito é que aquela mulher com quem ninguém podia conviver, e muito menos o próprio Jesus, se tornasse uma missionária para o seu próprio povo. Agora me pergunto e lhe pergunto: onde na face da terra alguém poderia elaborar um roteiro tão perfeito como esse? Como alguém poderia imaginar, se não inspirado por Deus, para registrar um fato real, uma história que parece, como nós costumamos dizer, de cinema? Ah, querida, a história de cinema é o que acontece comigo e com você todo dia. E quando a gente fala que a história de cinema é porque é tão ideal, tão perfeita, que parece ser ficção, mas não é. Assim como aquela mulher, eu e você caminhamos na vida com algumas necessidades pelas quais nós estamos dispostos muitas vezes a matar e morrer. Como recentemente eu publiquei num vídeo, nós fazemos tudo pelas coisas. Nos esgaçamos todos na vida pelas coisas, buscamos coisas, batalhamos pelas coisas, muitas vezes perdemos valores e princípios pelas coisas, colocamos certos ídolos diante de nós e lutamos por eles como se eles pudessem dar a satisfação de água viva, a única água viva que é dada por Deus e que em nós jorra para a vida eterna. A história dessa mulher conta a história de cada um de nós. Conta a história talvez de alguns de nós que estão aqui, que têm buscado, até com certa sinceridade, ter um senso de espiritualidade e de religião. Já migraram em vários lugares, e que buscam muitas vezes esse encontro com Deus, mas que vivem a contradição de todo ser humano pecador, que não basta a tentativa humana de buscar Deus, porque essa religiosidade não levará a não ser a atender periodicamente algumas necessidades pontuais da sua vida. Mas a vida eterna, esta é dom de Deus, é Jesus quem dá, não é você que conquista, nem busca, nem encontra. Talvez alguns dentre nós, mesmo tendo encontrado, estão distraídos no caminho, achando que a vida pode ser eventualmente aquilo que nós temos aqui na terra, os nossos amores e afazeres terrenos, quando na verdade Deus, tendo nos encontrado e nos resgatado na beira do nosso poço de Jacó, quer nos enviar de volta para a cidade e, como aquela mulher, nos tornar missionários para conquistar os inconquistáveis da nossa vida e da nossa história. Gente que deixamos no passado e que Deus quer que nós reencontremos para testemunhar de uma nova vida que Ele nos deu. A história dessa mulher é a história da providência e do propósito de Deus. A sua história também. E a semelhança da história dessa mulher, eu quero lhe dizer: Deus não lhe encontrou por acaso. Deus não lhe encontra por acaso. Você estava perdido e cego. Jesus abriu seus olhos, lhe deu a vida eterna, a água que jamais cessa, não para você beber sozinho, mas para você voltar para a cidade e se tornar testemunha da água viva. Este é o propósito maior da sua vida. Qualquer outra coisa menos do que isso, você voltará a tomar água barrenta do poço de Jacó. Descubra o propósito de Deus maior na sua vida, porque a providência já o fez. Já fez você encontrar a sua necessidade mais profunda. Ore comigo agora e peça isso a Deus. E suplique ao Senhor que Ele faça isso na sua vida. Ó Deus amado e querido Pai, nós oramos juntos agora como Teu povo, nos reconhecendo na história dessa mulher samaritana. Talvez alguns de nós literalmente nos reconhecendo nela.
mas certamente todos nós nos reconhecendo naquilo que ela representa. Sim, Pai, como ela, temos necessidades e muitas vezes Tu nos atrais por elas. Nos conquistaste pela sede de água, mas nos levaste e nos levas a ver uma sede mais profunda, uma sede de propósito, de sentido para viver. Ajuda-nos, ó Pai, a deixar o cântaro. Sim, Pai, deixar o cântaro lá no poço e voltar para a cidade e dizer: Ele tem dito tudo sobre mim, Ele é o Cristo. Que assim seja na vida de gente que está aqui, que precisa deixar o cântaro e voltar para a cidade. Usa-nos, ó Pai, no propósito maior que Tu tens para cada um de nós e conforme a Tua santa e bendita vontade. Que não haja resistência no nosso coração e que nós entendamos que muito mais do que a água barrenta de poço, nós temos o privilégio de beber da água viva que jorra para a eternidade. E que esse privilégio não é apenas nosso, que de nós devemos jorrar água viva para dessedentar aqueles que estão ao nosso redor. Abençoa-nos, ó Pai, com este propósito que a Tua providência nos dá. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.